pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo resposta para mais uma pérola que o escrachado me mandou. Esse cara desse vídeo, ele faz parte de um tipo que anda muito comum no YouTube, que é aquele religioso que tenta passar a ideia de alguém equilibrado, de alguém disposto a um debate racional, sem nenhum tipo de discriminação ou de ofensa de qualquer tipo, mas que no decorrer do vídeo ele acaba se entregando, né? E entrando na panelinha dos fanáticos religiosos desequilibrados e preconceituosos. Ok? Eu vou usar a imagem dele no meu vídeo. Se ele ficar ofendidinho, ele pode, sei lá, denunciar e tirar meu vídeo do ar. Ou ele pode ser um pouquinho mais adulto e fazer um vídeo resposta também. Pode usar a minha imagem, não importo, não me importo. Você pode ofender meus argumentos o quanto você quiser, tá? Então vou fazer o seguinte, vamos dar uma olhada no que ele tem para falar e eu vou comentando em cima. Olá pessoal, olá tropa Lanterna Verde. Meu nome é Alexandre, sou educador, sou filósofo e, sim, eu sou cristão. Eu já começo pedindo desculpas. Primeiro pelo título do vídeo e segundo, pelas coisas que eu vou falar agora. Outra coisa, para vocês que têm o hábito de ver só o comecinho do vídeo e já sair tomando um monte de atitudes, escrevendo e me xingando, assista pelo menos até a metade. Tá. Nesse comecinho aqui é aquilo que eu falei no início do meu vídeo. Ele tenta passar a ideia de alguém bem equilibrado, bem sensato, bem sereno, disposto ao debate, né, e já pede desculpa antecipada por alguma coisa que ele vai falar. Mas lá na frente, como eu disse, ele acaba se entregando, tá? Vamos continuar. Ateus são egoístas. Não, te informaram errado. Ateus são pessoas, modo troll on. Ateus são pessoas que não acreditam na existência de divindades. Egoístas são pessoas que não compartilham seus bens, ou sei lá, seus conhecimentos. Vendo por esse lado, vocês religiosos são egoístas, porque vocês desvendaram todos os mistérios do universo com seu livro mágico e vocês mantêm esse conhecimento só para as pessoas do seu grupo. Você não fala isso ou não consegue ou não quer falar isso para ninguém de outra religião ou para nós ateus. Vocês são egoístas. Ateus são materialistas. Todo mundo é materialista. Todo mundo quer uma casa melhor, um carro melhor, aquela TV zona de 50 polegadas 3D na sala. Quem diz que não é materialista é só um hipócrita fazendo o tipinho politicamente correto. Logo, poucos se preocupam com a sociedade. Não vejo ligação nenhuma entre o fato de ser materialista e não se importar com a sociedade, uma vez que a sociedade gira em torno do materialismo. Tenta imaginar a sociedade sem o materialismo. Não existe, cara. Não existe. Ateus não têm compromisso com um bem maior. Quando você diz bem maior, você está falando o quê? O sol? O sol, um bem maior? De uma certa forma, eu agradeço ao sol pela vida aqui na Terra. Sem o sol não teria vida aqui na Terra. Agora, se esse bem maior que você está falando é um mágico invisível, aí, sinto muito. Por isso, são mais suscetíveis a serem pessoas nocivas à sociedade. Ateus são pessoas mais suscetíveis a serem pessoas nocivas à sociedade. Bom, não são ateus que amarram bombas no corpo, invadem um prédio, explode tudo, mata todo mundo, só porque as pessoas daquele prédio não concordam com o nosso jeito de pensar. Você confundiu aí, meu amigo. Ateus não têm amor, visto que não há um motivo para amar. Eu não sei os outros, mas eu tenho a minha família, tenho os meus amigos, tenho meus cachorros. Acho que eu tenho bastante motivo
para amar. Não sei os outros. Se tudo é concreto, o amor é uma idiotice. Aliás, a gente não vê o amor. E o que não pode ser visto, o que não pode ser provado, não existe. Tecnicamente, o amor não existe mesmo, não. Eu queria plagiar um vídeo do Clarion, que ele faz uma comparação interessante sobre o amor e Deus, que é mais ou menos assim. O amor é um vínculo afetivo entre dois seres. E ele existe enquanto esses dois seres existirem. Quando esses dois seres morrem, o amor morre com eles. Então isso quer dizer o seguinte: o amor por si só, ele não existe. Ele não tem uma existência própria. Ele só existe na cabeça das pessoas. Igualzinho ao seu Deus. Ele só existe na sua cabeça. Como os ateus acham que estamos no mundo por um simples acaso biológico / matemático, por que eu vou fazer o bem? Vamos morrer mesmo. Não há nada depois dessa vida que nós estamos vivendo. Então, quer saber? Eu vou viver a minha vida e os outros que se fodam. Por que fazer o bem? Porque foi assim que eu fui educado. Eu tenho certeza que todo mundo foi educado dessa forma, ou quase todo mundo. Nós, seres humanos, isso inclui religiosos também, apesar deles insistirem em colocar um mágico invisível no processo, nós, seres humanos, somos educados a fazer as coisas pensando nas consequências. Consequências reais, em pessoas reais, no mundo real. Então, nós agimos da forma que gostaríamos que agissem com a gente. E antes que alguém diga que isso é a regra de ouro da Bíblia, não é não. Isso é a regra de conduta social. Isso vem de culturas e religiões bem mais antigas que o cristianismo, bem mais antigas que a Bíblia. A Bíblia apenas copiou isso de culturas e religiões mais antigas. Tá vendo, ateu? Tá vendo como é legal ser julgado de forma equivocada e por pensamentos equivocados? Nessa parte aqui é onde ele tenta passar a ideia de que está simplesmente demonstrando como alguns ateus fazem julgamentos de forma equivocada. Cara, pra cima, acho que ninguém acreditou nessa, cara. Ninguém. A única coisa que você quis com isso tudo foi avacalhar com os ateus e ainda posar de vítima intelectualmente superior. Você achou que ninguém ia perceber, né? Agora eu peço que vocês me desculpem de novo, porque eu vou ler. É um assunto muito complicado e eu não quero ser mal interpretado. Estou cansado de alguns ateus, se arvorarem de seres humanos 2.0 e espalharem argumentos cada dia mais idiotas sobre os religiosos. Veja, vou falar o nome de 4 pessoas aqui, não porque necessariamente esse vídeo é para eles, mas é porque eu tenho eles como referência, porque nós fazemos parte do mesmo grupo e eu tenho intimidade para discordar dessas pessoas. Mas os outros que se sentirem parte, podem se incluir. Veja, Bernardo, Yuri, Daniel e um outro flogueiro chamado Pekzeni, que ele não começa o vídeo falando o nome dele, então eu tenho que deduzir que o nome é esse mesmo. E eu tô cansado de religioso fazendo vídeo dizendo que os ateus se consideram superiores e que os ateus só fazem comentários idiotas, só usam argumentos idiotas, e vocês nunca mostram esses argumentos. Eu nunca vi alguém um religioso fazer um vídeo dizendo que ateus fazem comentários idiotas e mostrar o comentário idiota.
Eu confesso que em alguns dos vídeos meus eu fiz comentários que do ponto de vista do religioso pode parecer idiota. Mas se você olhar nos meus vídeos e achar esse comentário que você considera idiota, pode ter certeza que tem uma explicação antes ou depois. Se não tiver, eu faço um vídeo resposta para você. Sobre esses 4 que você citou aí, né, o Yuri, o Bernardo, o Daniel e esse Speckzeni, que eu não falar a verdade, eu acho que eu nunca vi vídeos dele, mas o Yuri, o Bernardo e o Daniel, eu acho que eu vi todos ou quase todos os vídeos deles. E apesar de que em uma ou outra rara exceção eu não concordar totalmente com o que eles falam, comentário idiota, argumento idiota, não que eles sejam donos da verdade, que eles sejam gênios, mas comentário idiota de um desses 3, argumento idiota, isso eu nunca vi não, cara. Eu desafio você a colocar um comentário idiota de uma dessas 3 pessoas. Desafio você. Veja, eu tive o cuidado, na frase que eu falei, dizer assim, alguns ateus. Eu usei um adjunto de nominal restritivo. Alguns. Amigo, só um conselho. O que você sabe, ou o que você pensa que sabe, ou o que você decorou de português, não vai melhorar o conteúdo do seu vídeo. Não é por aí. Quer dizer, se arvorarem de serem seres humanos 2.0, adjunto adnominal restritivo, isso vai acabar soando como falácia. Se preocupa mais com o conteúdo do vídeo e menos com a beleza estética. Beleza estética? Isso é pleonasmo, é? Acho que não. Coisa que vocês, e aí é para esses 4 mesmo, coisa que vocês não falam quando ligam a metralhadora giratória de vocês para falar dos religiosos. Quando ele usa essa expressão metralhadora giratória, fica parecendo que o nível de idiotice, o nível de estupidez dos argumentos dessas 4 pessoas é gritante, é claro, é evidente. Aí eu volto naquele comentário, posta mostra um vídeo, coloca lá o tempo exato onde ele solta ele ou qualquer um dos 4 solta algum tipo de comentário idiota, porque francamente eu não vi isso. Me ajuda aí. Vá lá. Então você quer dizer para mim que 2000 anos de história do cristianismo, só para citar um exemplo, a religião só trouxe coisas nocivas, ou, como vocês também gostam de dizer, quando ela trouxe alguma coisa boa, foi para corrigir alguma cagada que ela mesma tinha feito. Então o mundo seria muito melhor sem ela. Basicamente é isso mesmo. Quando não é isso aí, é um interesse pessoal dos seus líderes, né? Ah, tá. O mundo seria muito melhor sem religião. Tudo bem. Não foi a religião que estimulou os nazistas. Ou será que eu tenho que falar que um dos princípios do nazismo foi uma forma completamente deturpada de leitura do livro de Charles Darwin, A Origem das Espécies? Ou vocês esquecem disso? Ué, meu amigo, se foi uma leitura deturpada do livro de Charles Darwin, a culpa é de quem fez a leitura, não é do livro. E muito menos do ateísmo. Eu sou inteligente. Eu uso um princípio filosófico chamado dialética. Estou aqui do meu lado, saio do meu lado, me ponho do lado da outra pessoa para ver como que é, para ver se a verdade é a mesma do lado dessa pessoa. Assim, eu corro menos risco de cometer injustiças. Eu posso muito bem dizer que vocês, ateus, já que vocês são darwinistas por natureza, porque o ateu é darwinista por natureza. Não necessariamente. Posso dizer então que vocês
Parabéns! Vocês foram os caras que deram suporte para a maior tragédia humanitária da era moderna. Congratulações! Congratulações para você, cara. Você deu um ótimo exemplo de falácia do declive escorregadio. Para quem não percebeu ou para quem não entende o que é isso, você citou um evento, que no caso foi a leitura deturpada da origem das espécies, e a partir desse evento você começou a tirar consequências cada vez mais descabíveis, até chegar ao ponto de dizer que nós ateus demos suporte ao Holocausto. Parabéns, cara. É idiota, mas parabéns mesmo assim. Deixa eu só completar uma coisinha aqui. Talvez você não saiba, por mais inteligente que você alega ser, mas o Hitler, o regime do Hitler, perseguiu principalmente judeus. Principalmente judeus. Eu não me lembro, eu nunca ouvi falar, né, não vou dizer que eu li A Origem das Espécies, porque eu não li, mas eu nunca ouvi falar de que no livro A Origem das Espécies tem alguma coisa sobre judeus serem pessoas inferiores e que devem ser mortas. Agora, o Hitler era cristão, ele era católico, e os judeus não reconhecem Jesus Cristo como um Messias, né? Se não me engano, eles estão esperando esse Messias até hoje. E segundo a Bíblia cristã, quem não concorda com a Bíblia deve ser morto. Se não me engano, o Japão nunca foi um país católico, por exemplo, ou nunca foi um país conhecido pela religiosidade. Eles têm uma filosofia de vida, mas isso, em algumas visões, em alguns compêndios, nem é conhecido como religião. Inclusive, o budismo, que é uma religião, apesar de Siddhartha Gautama, Buda, ser indiano. Eu não quero ser troll não, amigo, mas não é Siddhartha Gautama, é Siddhartha Gautama, com G. No Japão, o budismo espalhou profundamente. Existem religiões, como a Seishonoye, e grupos de filosofia de vida, como a Ryukai, que nada tem a ver. Aliás, a Ryukai, ou melhor, o princípio do budismo é que Deus não existe. Tá? Tudo um pouquinho que vocês vão ver. Você que não estudou, cara. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui na internet e descobri o seguinte. O budismo não tem um princípio. O budismo tem 12 princípios básicos. E o 12º deixa bem claro que eles não negam a existência de Deus nenhum e nem da alma. Eles apenas dão uma interpretação, um significado diferente a esses termos. Tá? Então eu posso muito bem dizer que os japoneses que invadiram a China e promoveram a maior matança, matando mais de 3 milhões de chineses na Segunda Guerra Mundial, posso dizer então que é com as bênçãos de Charles Darwin. Eu estaria sendo justo? Claro que não. Eu estaria sendo um idiota. Eu estaria sendo inteligente? Claro que não, porque isso nada tem a ver. Nada tem a ver. Ainda bem que você admite. Mas vocês, ateus, têm uma mania muito... Perdão. Mas vocês, alguns ateus, têm uma mania muito feia de meter o pau na religião. Mas é lógico, é fácil meter o pau na religião. É um grupo, é fácil de pegar. A gente não mete o pau na religião porque é um grupo, porque é fácil de pegar. A gente simplesmente expõe uma visão racional sobre a ideia estúpida de vocês acreditarem na existência de mágicos invisíveis porque está escrito num livro de quase 2000 anos atrás. Vocês é que ficam ofendidinhos e começam a ofender os ateus por não concordarmos com o que vocês pensam. Nós não perseguimos os religiosos. Vocês é que perseguem os ateus.
Agora, ateu, como alguns que se julgam os seres humanos 2.0, melhores que os outros, se espalham. Ah, eu não faço parte de grupo nenhum. Ah, porque esse grupo tem isso de errado, aquele grupo tem aquilo de errado, aquele grupo tem aquilo de errado. E aí, pô, você acha que é o quê? Meu, seu princípio de Deus. Acha que é onipotente. Durr. Você é engraçado, cara. Mas não é muito inteligente. Todo mundo decide entrar ou não num determinado grupo de acordo com a filosofia daquele grupo, com a forma de pensar naquele grupo. É assim com os ateus, é assim com os religiosos. Você, por exemplo, você não entraria num terreiro de macumba. Entendeu? Você não concorda com a doutrina deles, você não faria isso. Eu não entraria num terreiro de macumba porque eu acho idiota, e eu não entraria na sua igreja porque eu também acho idiota. Agora, pensar que o Deus seu tem um comportamento tão humano de não entrar nesse ou naquele grupo. Quer dizer, o princípio de Deus, e se é o princípio de Deus, não participar de X grupos porque não concorda com a doutrina desses X grupos, ele não é Deus, não. Se não quiser, ele pode destruir esse grupo. Ó, cuidado, quando vocês assumem essa postura, vocês assumem uma postura de, vou criar um termo aqui, tá? Religiosofóbicos. Porque vocês estão atacando, estão sendo iconoclastas, sem a menor reflexão. Da mesma maneira que alguém pega uma pedra e passa numa zona de prostituição e atira num travesti porque acha que ele é nocivo para a sociedade. Vocês estão atirando pedra na religião sem a menor reflexão. Cara, sobre esse negócio de ir numa zona de prostituição, pegar uma pedra e jogar no travesti, você esqueceu de citar aí que essa pessoa que faz uma coisa dessa, com certeza vai ser um religioso. E 90% de chance de ser um cristão. Tá? E mais uma vez, nós não atacamos a religião, nós expomos nosso ponto de vista racional em cima das crenças irracionais suas. E vocês ficam ofendidinhos e nos atacam. Para de tentar trocar os papéis, cara. Nós somos as vítimas desse processo. E sabe o que isso faz de vocês? Isso faz de vocês igualzinho aos conservadores. Igualzinho aos caras como o Conde Lopes de la Villanueva, que também liga a metralhadora giratória dele e fala absurdos. E aí? Pessoal, eu só estou convidando vocês a terem um pensamento dialético, pelo amor de Deus. Não se tornem iguais àqueles que vocês tanto criticam. Não se tornem iguais àqueles que vocês tanto criticam. Mais uma vez, cara, nós temos pensamento dialético. Nós estamos abertos ao debate. Nós não criticamos religiões. Nós expomos o nosso ponto de vista racional. E vocês ficam ofendidos com isso. Do ponto de vista de vocês, o que nós falamos, que nada mais é do que a verdade, com base na razão e na lógica, vocês entendem como ofensa. Aí é que está o erro. Estava vendo um vídeo falando sobre, né, os ateus procuram bem para a sociedade. Aí bota lá o Brad Pitt como exemplo. Brad Pitt, Angelina Jolie, adotando uma criança da África. Pô, parabéns. Bom, adotar é muito bom. Parabéns. É uma ação muito louvável. Peraí, então quer dizer que o Brad Pitt é exemplo de ser humano? Fazer orgia, putaria em Hollywood com prostitutas menores de idade é exemplo? E aí? Sobra o questionamento, né? Cara, se você fosse tão inteligente como alega ser, você perceberia a estupidez que você está dizendo, a asneira que você está falando. Brad Pitt não adotou criança por ser ateu e não participou de orgia por ser ateu. É só lembrar dos padres que usavam da religião, ou usam, né, da religião para abusar de coroinhas. Isso não depende da religião ou da falta de. Tá vendo como é legal deixar de ser pedra e passar a ser vidraça? Percebo que, na verdade, alguns ateus são caras que têm raiva da religião.
são religiosofóbicos, não são ateus. Porque o ateu simplesmente não acredita que possa existir um Deus, um ser, que coordenou toda a criação. Eles acreditam que isso se deu de forma natural. Foi acontecendo de forma natural. Conforme Darwin postulou na origem das espécies. E Darwin está certo. Só que eu, Alexandre, acredito no neodarwinismo, que é um grupo de cientistas que compreendem que o acaso é muito lógico para ser um acaso, que existe uma mente criadora por trás disso tudo. Ok? E é bem possível. Ah, detalhe. Nós somos seres humanos. Lógica e ser humano não combinam bem. Lógica e ser humano não combina bem para quem não quer aceitar a lógica. Quer dizer, se eu digo para você que mágicos invisíveis não existem, porque não tem nenhum motivo racional, nenhum registro histórico, nenhuma prova científica para justificar a crença na existência de mágicos invisíveis, e você diz para mim que mágicos invisíveis existem porque você tem fé que existem, então o problema não é a lógica. O problema é a pessoa que está criando a lógica. A minha lógica tem base racional. A sua lógica é irracional. A sua lógica é em cima do que você quer que seja verdade. Aí é que está o problema. Ah, então quer dizer que se a sociedade fosse uma sociedade ateia, seria bem melhor? Seria. Seria sim. Seria sim. Seria sim. Cuidado com esse pensamento. Cuidado. Pat Condwell, que é um cara que todos vocês reverberam os vídeos e as ideias dele. Reverberam? Duvido se no dia a dia ele usa esse tipo de palavra. Pat Condwell é um cara extremamente anacrônico. E o anacronismo, no caso dele, faz dele uma pessoa pouco inteligente. Porque ele diz, existem passagens violentíssimas na Bíblia. Existem, como pode um livro que é um livro de... isso é uma leitura sem reflexão, isso é uma leitura sem autocrítica, é uma leitura sem dialética. Não sei se você reparou, mas você meio que interrompeu a sua frase aí. Você começa dizendo que nós, ateus, afirmamos que na Bíblia tem passagens violentas e meio que interrompe o que você está falando. Você poderia ser mais criativo e citar uma passagem violenta da Bíblia e tentar justificar. Se quiser, eu até te ajudo. Tá? Vou passar uma aqui para você. Está em Números, capítulo 31, versículo 17 e 18. Isso são ordens de Deus para Moisés e os seus exércitos. Agora, pois, matai todos os meninos entre as crianças, e todas as mulheres que conheceram o homem deitando-se com ele. Mas todas as meninas que não conheceram o homem deitando-se com ele, deixai-as viver para vós. Para quem não entendeu, resumindo, Deus está mandando Moisés ir na cidade, matar todo mundo e deixar só as menininhas virgens para eles pegar depois. É isso. Aí entra você. Como é que você defende uma passagem dessa? Explica aí. Fica a pergunta para você, tá? Reflexão, cara. Ninguém é mais reflexivo, nem sei se é essa a palavra, mas ninguém é mais reflexivo que o ateu. A gente refletiu por anos sobre o que foi enfiado na nossa cabeça, a força pela sociedade, sem o direito de questionar se fazia sentido ou não. Nós somos mais reflexivos que qualquer pessoa no mundo, não tenha dúvida disso. E dialética, bom, dialética é o que? O debate, é a arte do debate. É o que a gente está fazendo aqui. Pelo menos é o que eu estou fazendo aqui. Você está só ofendendo os ateus. Até agora eu não vi nenhum argumento que
valide a sua crença, né, ou valide a sua religião, ou dê qualquer tipo de crédito para a sua religião. Por favor, pô, alguns de vocês não dizem que são mais inteligentes que os teístas? Que absurdo é esse? Cara, eu não falo pelos outros não, mas eu me considero intelectualmente superior a qualquer pessoa que acredite na existência de mágicos invisíveis, tá? Bom, o vídeo dele, desse ponto em diante, só faz apologia a essa e aquela religião, elogia essa ou aquela pessoa que faz parte dessa ou daquela religião. Nada de muito proveitoso. Quem quiser assistir o vídeo, pode ir no canal dele, fica à vontade. Mas só um conselho para você, amigo. Primeiro, quando você falar de ateus, sobre idiotice ditas por ateus, eu aconselho a citar o vídeo, a mostrar o tempo lá, o lugar certo onde essa pessoa disse essa idiotice, né? Que senão você vai ficar posando de mentiroso, tá? E mais uma coisa, para de tentar parecer mais inteligente do que você realmente é, cara. Isso é idiota, tá? Você não é tão inteligente quanto pensa, tá? Abaixa a bola um pouquinho aí, ok? Fica à vontade para fazer um vídeo resposta. Pode usar a minha imagem, não tem problema. E para as pessoas que gostam de pensar, vida longa e próspera.